Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, sou Ana Tereza, psicóloga clínica, e o nosso tema de agora são emoções, sentimentos e pensamentos. Vamos tentar fazer uma diferenciação básica, bem simples para você entender que emoções são diferentes de sentimentos, que são diferentes de pensamentos. Todos eles existem e se iniciam na nossa mente, naquilo que a gente conhece como nosso cérebro. Então ele funciona de uma forma específica do ponto de vista biofisiológico e ele existe de uma forma que a gente pode chamar assim de abstrata, que nem tão abstrata é assim quando são sentimentos, emoções e os próprios pensamentos, porque a junção desses três elementos vão resultar nas minhas escolhas, nas minhas decisões, na construção da minha identidade, em consequência, na vida que eu levo propriamente, né? Porque os pensamentos criam histórias e nós somos seres históricos, de histórias. A gente entende a nossa vida, conta a nossa vida na forma de uma história. Então, nós somos seres históricos, culturais, esse elemento é extremamente forte na nossa constituição. Portanto, emoções, para a gente tentar ir para um ponto mais didático, são absolutamente instintivas e naturais. A gente compartilha com os animais, por exemplo, o medo, a raiva, o nojo, a dor, o prazer, o afeto. Então são emoções que a gente tenta controlar. E aí é que está um grande erro, emoções a gente não controla, a gente aprende a dominar. Controle é aquilo que a civilização fez e faz com as nossas emoções e que é tóxico. Então a gente imagina que controla quando a gente congela, quando a gente desconecta com aquela emoção, quando a gente nega aquela emoção. Tem uma série de elementos que fazem com que a gente mantenha a falsa crença de que aquela emoção, especialmente as desprazerosas como raiva, medo e tristeza e nojo, mas raiva, medo e tristeza, especialmente, a gente imagina desenvolver, isso começa inconscientemente na gente, e depois a gente vai imaginando desenvolver controle sobre as emoções. As emoções a gente não controla, elas são provocadas por um estímulo e todo o seu corpo produz uma série de reações, esteja você entendendo e em contato com aquelas reações ou não. Por exemplo, o medo, que é um vídeo que a gente vai fazer de novo e sempre, falando sobre o medo, porque ele está na raiz da ansiedade. Então, as emoções são instintivas, naturais, biofisiológicas e não são controladas por nós. A gente só se ilude e imagina que controla. O que você pode desenvolver, sim, é o domínio das suas emoções e isso é o ideal para a gente, para todos nós. Sentimentos, eu já tenho uma carga de emoção, são essas emoções que a gente citou agora, junto com crenças, com pensamentos, isso produz sentimento. Por exemplo, a mágoa. A mágoa é um sentimento, não é uma emoção. Por exemplo, a irritação é um sentimento, não é uma emoção. Porque irritação é diferente de raiva. Então, a melancolia é um sentimento, cuja emoção é a tristeza. Então, emoção eu não controlo, a melancolia eu posso exercer controle. Por quê? No sentimento eu tenho essa junção de emoção com pensamentos, que são as minhas crenças, meu diálogo interno, aquilo que eu acredito, que eu sustento como crença, vai formando o balde, o pacote dos meus sentimentos. Sobre os sentimentos, a gente tem controle, a gente pode ter controle, sobre os pensamentos também. Sobre as emoções, não. A gente desenvolve domínio. Então são coisas diferentes que eu não sei se deu para dar uma clareada breve para vocês. A gente
nasce inicialmente sem pensamentos, eles vão sendo construídos na nossa mente a partir do nosso desenvolvimento. Então a gente aprende a linguagem, primeiro verbal, corporal, depois a linguagem falada, a linguagem escrita, e a gente vai se constituindo enquanto identidade a partir dessas histórias dos nossos pensamentos, que são moduladas em termos de cores pelos nossos sentimentos, sentimentos esses que estão alicerçados nas nossas emoções. Então, para dar uma breve clareada, que pensamentos, sentimentos e emoções são coisas diferentes e a gente vai entender e trabalhar com cada um desses elementos de forma distinta. Ok, pessoal? Um abraço para vocês e até a próxima.